Minha querida presidente, hoje nós vamos ter 1h10 ainda, agora que são 16h50. O deputado Zé Esmeraldo, acho que está preparando para voltar para essa tribuna. O deputado Marcos Mansur hoje pensou até que esse microfone aqui era um sorvete de casquinha, tanto que ele gostou desse microfone aqui hoje. O deputado Pastor Mansur gostou hoje. Mas eu volto a essa tribuna, até para concluir, eu estava falando mais cedo, deputada Luzia, da visita que nós tivemos na Comissão de Agricultura, do movimento Agricultura Forte, um movimento que vem fazendo uma grande diferença no estado do Espírito Santo, um setor produtivo mobilizado, e esses produtores, o que já foram dito para eles aqui, numa agenda grande que tivemos em São Mateus também, numa agenda de encontro do setor produtivo, do movimento Agricultura Forte, outro encontro que tivemos lá em Cachoeiro de Itapemirim, movimento Agricultura Forte, eu percebi que eles próprios começaram a fazer uma reflexão do quanto que os produtores são extraordinários, são competentes, são profissionais, o quanto que eles são bons, da porteira para dentro, cuidando da propriedade deles, cada vez mais produzindo alimentos com muita qualidade, com muita diversificação. É impressionante a diversidade de alimentos que se produz no estado do Espírito Santo, cada vez em maior quantidade, no menor pedaço do chão, usando toda a tecnologia, usando toda a capacidade técnica dos filhos que estão hoje formando e ajudando a família na produção de alimentos. Mas o quanto eles são bons, da porteira para dentro, fica a desejar da porteira para fora. E eles começaram a fazer essa reflexão, porque as decisões para todos os setores acontecem na política, acontece no parlamento, acontece no executivo, e o produtor ele precisa participar efetivamente da vida política dos municípios, do estado e da União e do nosso país, e não vinha fazendo isso, e eles começaram a refletir isso, que eles são extraordinários da porteira para dentro, mas que eles não tinham uma participação efetiva da porteira para fora. E quando eles começam a encontrar esse vácuo, essa falta de participação, é muito importante, porque na mobilização deles, eles encontram uma força para poder fazer melhor da porteira para fora, e é o que eles estão encontrando. Eles estiveram aqui hoje, participando na Comissão de Agricultura, na Assembleia Legislativa, participando efetivamente, identificando o que são os gargalos nas políticas públicas e que eles não estão inseridos. Por exemplo, renegociação das dívidas, que tanto esses produtores vêm discutindo, vêm pedindo, vêm clamando. E nós tivemos hoje a notícia, pelo superintendente do Ministério da Agricultura aqui no Espírito Santo, que todo o levantamento das perdas durante essas 3 crises que eu citei aqui hoje, de 2013 para 14, de 14 para 15 e de 15 para 16, todo o levantamento dos prejuízos que o governo do estado fez e entregou lá no Ministério da Agricultura, protocolado, e isso desapareceu dentro do Ministério da Agricultura. Isso é um descaso com o setor produtivo hoje quebrado, sem capacidade financeira para poder produzir, sem crédito nos bancos para poder tomar dinheiro emprestado. E o governo federal, através do Ministério da Agricultura, trata com descaso o setor produtivo no estado do Espírito Santo. Então, esse setor ele precisa estar cada vez mais mobilizado, interagindo com os prefeitos dos municípios, com os secretários de Agricultura dos municípios, com a Assembleia Legislativa, com o governo do estado e com o governo federal. E precisa refletir também, meus queridos deputados e deputadas, foi falado para eles aqui hoje, a vida política de todo o setor produtivo da sociedade brasileira. Precisa que esse setor produtivo participe dessa vida política. A única autoridade que é o povo que escolhe é a autoridade política, é o de mandato eletivo. E não pode imaginar que não é para as pessoas decentes, para as pessoas sérias, para as pessoas que trabalham também na iniciativa privada, também no setor produtivo da agricultura. É sim para essas pessoas.
quando você não aceita participar da vida política eletiva do seu município, do seu estado, outro vai participar. Nós não deixaremos de ter a Câmara de Vereadores, os parlamentos, os executivos, não deixará de ter. Isso é da gestão do país, mas quando eu, ou quando você, acha que é íntegro, sério, não é corrupto, tem capacidade para participar, quando você abre mão, vai participar um que não tem essa capacidade que você acha que tem. E como eu disse, a autoridade é o povo que escolhe. Então, quando a gente tem essa crise, esse problema de corrupção, esse problema ético no país, não pode dizer que a sociedade não tem culpa. É óbvio que a sociedade tem culpa. E aí eu trago uma reflexão. Quando um presidente da República, eleito com o voto direto da sociedade brasileira como um todo, um movimento muito forte nesse país, elegeu o presidente Fernando Collor de Mello. Mas pouco tempo depois ele traiu a confiança do povo, estava envolvido em corrupção, e o povo, mobilizado nas ruas, pediu que fosse deposto o presidente Fernando Collor de Mello, e foi deposto, e teve uma penalidade imposta pela justiça desse país, que eu não identifico uma sentença maior até hoje, de 12 anos inelegíveis, 12 anos que o Fernando Collor de Mello ficou inelegível, e nós ficamos livres dele, livre pela punição que a justiça deu nele. Mas quando cumpre esse tempo, e toda punição ela um dia termina, quando terminou 12 anos de inelegibilidade do Fernando Collor de Mello, ele pôde novamente candidatar. E quando ele candidata, novamente a sociedade brasileira elege o Fernando Collor de Mello senador da República, e lá ele está fazendo as mesmas coisas que ele já vinha fazendo. Então a sociedade também tem muita culpa quando elege sem muito raciocínio, sem muita reflexão. E nós só podemos mudar a gestão pública através de homens e mulheres. E aí é que a gente chama na responsabilidade todo o setor produtivo que possa participar da vida eletiva dos municípios. Agora, por exemplo, esse ano é ano de eleição de prefeito, eleição de vereadores. A gestão pública dos municípios é feita por um cidadão que mora no município. A Câmara é composta por homens e mulheres que moram lá no município. E aí é hora da gente se candidatar para ser vereador. Não pode achar que isso aí é uma função de quem não tem honra, de quem não tem ética. Não é. É preciso mudar a gestão pública através das pessoas. Nós já vivemos no estado do Espírito Santo, aproximadamente 15 anos atrás, com um estado de mazelas, um estado prostrado, um estado que daqui dessa Assembleia era comandado, o Poder Executivo, o Judiciário, até o Ministério Público, era daqui dessa Assembleia. O Estado chegou no fundo do poço sem ter recursos sequer para pagar os servidores. E isso foi passado a limpo. Hoje, enquanto o país vive numa crise, afundado numa crise ética, numa crise econômica, numa recessão, o Estado do Espírito Santo é o melhor estado de gestão fiscal do Brasil. Nós já vivemos uma ocasião em que a região sul desse país, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, fizeram um movimento até para separar do Brasil, criar um novo país, porque eles olhavam e achavam que aquela região era uma região diferenciada de gestão pública, de organização, de segurança, de cultura. E de repente hoje a gente vê o Rio Grande do Sul, em função de gestão pública ruim, parcelando o pagamento dos servidores públicos, de polícia, de professor, de profissionais da saúde. Então acabou aquele estado diferenciado do Rio Grande do Sul, do Paraná e até de Santa Catarina. O estado do Espírito Santo, por gestão pública organizada e eficiente, de planejamento, hoje é o melhor estado de gestão pública do país. Então, se faz isso é com planejamento, se faz isso é com pessoas, e é preciso trazer as pessoas boas para participar da vida eletiva dos municípios, do estado e do país, e foi nesse sentido que nós chamamos a atenção hoje do setor produtivo da agricultura, do movimento Agricultura Forte, para participar efetivamente da vida eletiva dos municípios do estado.
porque não dá para ficar só sustentando, pagando as altas taxas que nos é imposta, de impostos, e a gente não participar. Quando você se acovarda e acha que não é para você, automaticamente você está carta branca para quem não tinha que estar participando, participar. E é nesse sentido que nós temos que fazer a reflexão. É para os bons, é para os decentes, é para os honrados, e não para os desonrados. Muito obrigado.